Ferhan El-Haddad era um péssimo ministro da Fazenda de um país subdesenvolvido da América Latina, que seguia uma política econômica altamente intervencionista. A nação atravessava uma crise econômica que era maquiada através de determinadas manobras nos mecanismos metodológicos dos índices de produtividade, emprego e inflação. Diante do enorme déficit nas contas do governo, o ministro decidiu elevar alíquotas de impostos, além de criar novos tributos, o que incomodou até mesmo o seu heterodoxo conselheiro, que disse: "Senhor ministro, acredito que aumentar os impostos em nossa já depauperada economia só irá trazer malefícios. Segundo a curva de Laffer, em certos contextos, aumentar as alíquotas de imposto pode, paradoxalmente, diminuir a receita total arrecadada. Imagine uma economia com 100% de imposto. Ninguém iria ter incentivos para produzir formalmente e, portanto, a arrecadação seria de zero. Agora, com uma alíquota de 50%, a produção formal já seria maior e existiriam mais fatos geradores de imposto. Agora, com uma média de 30%, provavelmente seria melhor ainda para a arrecadação", concluiu o conselheiro. "Você é muito inocente, meu caro. Não podemos pensar em diminuir os impostos. De maneira nenhuma. Temos que taxar os ricos", disse irritado Ferhan. "Mas, senhor, no último mês você revogou isenções para as classes baixas e unificou alíquotas que antes eram progressivas e iam aumentando conforme o volume das vendas de ativos financeiros", disse timidamente o conselheiro. "Olha, rapaz, nossa equipe é altamente qualificada e deve ter observado que, no cômputo geral, nós prejudicamos mais os ricos. Está bem? Vamos focar em taxar mais as empresas e grandes fortunas", bradou Ferhan. "Senhor, mesmo com uma taxa de juros altíssima, nós estamos sofrendo perdas de investidores e o câmbio segue bem desvalorizado para os padrões históricos. Além disso, taxando mais ainda grandes empresários, nós vamos estar desincentivando investimentos de capital fixo na indústria, gerando estímulos para demissões e, no fim das contas, muito provavelmente, esses empresários vão ou sair de nossa economia ou repassar estes impostos nos preços das mercadorias, gerando uma pressão inflacionária." "Calado! Que parte você não entendeu que a taxação é para as empresas e bilionários e não irá incidir sobre os mais pobres? E o capital especulativo que se dane? Senhor, tudo isso, somado à descrença geral na solvência das instituições, está dificultando até mesmo a rolagem da dívida. Os juros altos, que são reflexos dessas incertezas e riscos fiscais, estão quase impagáveis." Esse diálogo não impediu Ferhan El-Haddad de continuar na sua saga em prol do aumento de tributos. Além disso, a base monetária do país seguia sendo expandida, o que pressionava mais ainda a inflação. Como tudo estava aumentando de preço, assim também ocorria com a cotação das ações negociadas na Bolsa de Valores, que subiam nominalmente, apesar de estarem em patamares baixos quando cotadas em dólar. Essa subida nominal da Bolsa era usada como argumento pelo ministro como um ótimo sinal do desempenho da economia nacional. Certo dia, depois de a economia estar totalmente devastada, o ministro teve a brilhante ideia de taxar produtos importados de um poderoso país vizinho rival, o que deu início a uma guerra de tarifas. Tudo começou com uma represália do outro país vizinho, que, por vender recursos estratégicos para o país do ministro Ferhan, acabou encarecendo toda a cadeia de produção da nação do ministro. Este ficou furioso e resolveu propor um imposto mínimo único latino, que acabou prejudicando este país rival, uma vez que ele atraía muitos investidores por possuir impostos muito baixos que iriam acabar. Esta guerra, inicialmente fria, acabou esquentando quando o presidente Ruiz Ignácio Luizito da Silva, em conjunto com Ferhan El-Haddad, resolveu tarifar uma região de fronteira entre os países vizinhos que possuía autonomia tributária prevista em um tratado internacional vigente por mais de um século. A esposa do presidente, a senhora Júlia Angela Luizito da Silva, que estava hospedada em um hotel com diária de $10.000, se pronunciou internacionalmente em um canal de televisão dizendo: "Os ricos dessa região privilegiada acham que podem se safar de sua inestimável contribuição social. Eles têm que pagar mais impostos, sim. Chega do povo pobre pagar quase a mesma coisa que os ricaços.
Temos que combater a desigualdade tributária aumentando impostos dos moradores de cobertura. Após toda essa dinâmica, somada a esse pronunciamento, o presidente do país rival resolveu enviar tropas para garantir a segurança de suas fronteiras. O presidente ficou totalmente furioso e também enviou suas tropas para a fronteira. A gota d'água foi quando agentes de fiscalização do órgão de arrecadação foram para essa região autônoma e tentaram cobrar impostos dos agentes de fronteiras do país rival. Nisso, houve trocas de insultos, tumultos, até que o primeiro tiro foi disparado e uma guerra se iniciou. Devido à grande crise econômica, o país do senhor ministro foi facilmente invadido e tomado. O presidente, a primeira-dama e o ministro Ferran El Haddad foram capturados pelas tropas inimigas e enviados para um tribunal internacional.